Boa noite, tudo bem? Aqui quem vos fala é professor, pastor Jusley, e eu gostaria de estar vendo com vocês hoje uma aula de homilética. Meu e-mail está aí, jusley.gama@gmail.com, e a homilética ela é a arte de falar em público e tem chamado muita atenção de vários pregadores, de pessoas que estão iniciando no ministério. Essa é uma matéria muito apaixonante. E o que seria, então, a questão da homilética? Bom, dentro da homilética, na introdução à disciplina aí, geralmente é natural que a pessoa ela tenha uma reação diferente ao que ela não tem costume de fazer. Assim, você, para poder falar em público, ou ter que se apresentar de alguma forma, e você sendo o centro das atenções, pode causar um mal-estar e te deixar levar para o nervosismo. Muitas pessoas soam neste momento, muitas pessoas ficam com as mãos trêmulas, tem gente que trava, não consegue transmitir o seu recado. Por isso é importante a gente dominar a questão da fala em público para poder se sair bem. Então, para começarmos na caminhada do aprendizado da arte e ciência de falar em público, nós precisamos ou necessitamos resolver alguns problemas. E são esses problemas aí que, quando a gente vai falar para outras pessoas, a gente já tem que resolvê-los, tem que dar uma solução para esses tipos de problemas. Bom, vejamos. Problemas a serem resolvidos. Existem 3 tipos de problemas. O primeiro é um probleminha. O segundo é um problema. E o terceiro é um problemão. Então, assim, quando você conseguir resolver esses 3 probleminhas aí que apresenta, o primeiro probleminha, o segundo problema e o terceiro problemão, você já tem meio caminho andado para poder se expressar ou falar bem para qualquer plateia ou para qualquer público. Bom, vejamos. O que seria, então, probleminha? Probleminha seria começar a falar. Esse é probleminha, começar a falar, né? Porque aí muitas pessoas não sabem o que vão falar. Então, um dos maiores desafios iniciais é vencer a timidez, né? E o medo. São 2 coisas que a pessoa tem que controlar e conseguir resolver. Então, tem que vencer a timidez e eu tenho que vencer o medo. Então, começar a falar é um desafio a ser vencido, e quando isso acontece, um sentimento de capacidade adquirida passa a fazer parte da nossa realidade. O segundo seria problema, o que falar. Então, logo após o ato de vencer o medo de falar, entra o desafio de trazer segurança e profundidade no que se fala. Então, o segredo de falar bem está primeiramente no dominar o que você vai falar. Então, se você tem domínio daquilo que você vai falar, então você tem um caminho bem já adiantado. Então, assim, você já tem uma facilidade maior para poder falar, independente de qual seja o público que você vai falar. Então, se você tem domínio daquilo, você se preparou bem para poder repassar o seu recado, então vai te ajudar muito naquilo que você vai falar para as pessoas. Então, várias são as formas e as técnicas de oratória.
Mas se não domina o que se diz, ou aquilo que você fala, então você pode pôr tudo a perder. E não é só técnica de falar. Deve-se ter bem delineado o que falar. Uma oratória sem fundamentos, vazia, e ela é insegura, ela é perda de tempo. Você vai falar, falar, falar e não vai surtir nenhum efeito. Então, nós falamos do probleminha, falamos do problema, o que falar, e nós vamos terceiro, que é o problemão, parar de falar. Porque tem gente que quando começa a falar não dá conta mais de parar de falar. E o sermão, em vez de ser algo agradável, ele se torna extremamente cansativo. Então, o problemão, parar de falar, esse, sem dúvidas, é o desafio dos afoitos e dos empolgados. O muito falar não se produz o reter, ou seja, mais você fale, não quer dizer que as pessoas vão reter aquilo que você está falando. Quanto mais se fala, menos se guarda. Então, guarda isso aí bem. Quanto mais se fala, menos se guarda. Então, se existe algo que também pode matar uma exposição ou um sermão, uma prédica, é o falar demais. Então, se você fala demais, isso se torna cansativo, você vai cansar o seu público e pode colocar tudo a perder. Muitos oradores, eles perdem a noção do ético e do bom senso e colocam no lixo todo o bom conteúdo transmitido pelo simples fato de usar ou abusar demasiadamente do tempo. E eles acreditam que o tempo está a favor deles. Não, quando nós preparamos alguma coisa para falar, a gente já tem que ver o público que nós vamos falar, e nós temos que ter uma noção clara que nós não é pelo muito falar que a gente vai conseguir convencer as pessoas, mas por aquilo que nós vamos falar, não na quantidade, mas na qualidade. Bom, o que seria os conceitos, né? Conceito de homilética. A gente tem alguns conceitos aqui para repassar para vocês. Então, homilética, ele é um termo grego, homilia, que significa discurso ou conversa mútua. Nós ainda temos sermão, que é um discurso de caráter religioso, igual a todas as outras formas de exposição. O sermão ele deve seguir o aspecto de segurança e domínio por parte do expositor pregador. Veja bem que nós estamos falando aqui que o pregador ele tem que dominar aquilo que ele vai falar e ele tem que ter segurança daquilo que ele está falando. Então, são duas coisas muito importantes na hora de você estar trabalhando o seu sermão ou expondo o seu sermão lá na sua igreja. Então, nesse caso, a sensibilidade religiosa e espiritual do pregador deve acompanhar com muita propriedade o ato de se transmitir a mensagem. Então, será visível essa sensibilidade, pois se espera, especialmente dos pregadores do Evangelho, paixão. Então, guarda essa palavra aí, paixão pelo que se faz, pelo que vive e pelo que transmite. Um pregador apaixonado pelo Evangelho, ele faz toda a diferença. Um pregador, quando ele é apaixonado pela obra de Deus, pela palavra de Deus, as pessoas vão sentir esse amor que ele tem, e isso vai impactar as vidas que estão ouvindo ele. Nós ainda temos um outro conceito de pregação, que seria o ato pelo qual se expõe uma ideia. Muitos aliam o termo a uma exposição religiosa somente,
Mas este é um termo livre, onde o conceito empregado expõe o ato de cravar a ideia ou a filosofia que se quer transmitir nas mentes dos ouvintes. Como uma dica aí para vocês, eu deixo o livro Pregação e Pregadores, do Dr. Martin Lloyd Jones, que é um excelente livro aí sobre pregação e também pregadores. E, por último, um conceito de mensagem, que é a ideia ou a filosofia de uma pregação. É a moral ou filosofia pregada e difundida. A mensagem, meus irmãos, é o conteúdo, enquanto a pregação é o carro que transporta a mensagem. Sem dúvida nenhuma, não adianta se ter pregação se não se tem mensagem. Então, você tem que ter as duas coisas. Você tem que ter uma pregação e você tem que ter uma mensagem. As duas caminham juntas. Então, até se explicar, se ter mensagem e não saber transmitir, mas pior que isso é ter pregação e não ter nada para transmitir. Virar balela e, com certeza, o tempo trará o descrédito desse pregador. Amém? Essa é uma aula rápida dos conceitos de homilética. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar aí outros itens que fazem parte dessa disciplina de homilética. Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês aí. Que Deus os abençoe muito, em nome do Senhor Jesus.